Preciso te contar também sobre o fim de um pesadelo no Corinthians, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o fim do pesadelo no Corinthians. A Esportes da Sorte obteve liminar que a autoriza a operar em todo o território brasileiro. A empresa garante que terá licença provisória e em alguns dias definitiva do governo federal para atuar por aqui. Existia uma enorme preocupação no Corinthians em relação à possibilidade da necessidade da quebra do contrato diante de uma decisão do STF, o Superior Tribunal Federal, no início desse ano, desautorizando as casas de apostas esportivas a funcionarem no Brasil para todas aquelas casas que tiveram acordo com a Lotteries. Só para você entender, no ano passado houve a necessidade das casas de apostas em se licenciarem, elas precisariam passar por uma aprovação do governo, pagando 30 milhões de reais ao governo federal. Algumas casas de apostas, entre elas a Esportes da Sorte, recorreram a um caminho mais barato, na Lotteries, loteria do estado do Rio de Janeiro, por 5 milhões de reais. Mas o Superior Tribunal Federal decidiu no início desse ano ignorar esse acordo, essa licença concedida pela Lotteries. Foi por isso que a Esportes da Sorte se viu numa enorme confusão. A empresa garante que acaba de pagar os 30 milhões de reais ao governo federal e que nos próximos dias tudo vai ser normalizado. Fim de um pesadelo que causava preocupação para o presidente Augusto Melo, até porque as casas de apostas e os patrocínios master têm tirado o sono dos dirigentes corintianos. Augusto, inclusive, corre o risco de um impeachment também por conta do desacerto com a VaideBet. Só para completar sobre a Esportes da Sorte, parceira de 103 milhões de reais por ano, segundo o maior contrato de patrocínio do futebol brasileiro, só atrás da PixBet do Flamengo. Para completar, além desses, ou dentro desses 103 milhões de reais, há o pagamento dos salários do Memphis Depay. 2 milhões e 100 mil reais são bancados pelo patrocínio master, os outros 800 mil ficam sob responsabilidade do timão. A Esportes da Sorte garante que, inclusive, a partir de agora, terá um site, um domínio no Brasil, para que você possa acessar sem precisar ir para um site internacional. Para falar sobre o Corinthians, o Timão está tentando a contratação de Gabriel Paulista, informação que surgiu durante o fim de semana. Gabriel Paulista, natural de São Paulo, e há quem garanta, torcedor fanático do Timão. Até por isso, seria uma oportunidade de realizar o sonho, aos 34 anos de idade, de jogar no seu time de infância. Mas, porém, contudo e todavia, essa operação é para lá de difícil, para não dizer impossível. Primeiro, porque ele está machucado e não há a convicção de que estará pronto à disposição já a partir do mês de fevereiro, como tem sido publicado. No mês de novembro, em 28 de novembro, ele acabou se machucando. Lesão no tendão reto femoral, com necessidade de cirurgia. Até por isso, há uma indefinição em relação à data do retorno dele. Qual seria a lógica, segundo uma pessoa do staff do jogador, de o Gabriel ser comprado pelo Corinthians agora, sem saber quando ele vai poder ser utilizado? Mas, dito isso, importante contar que o Gabriel Paulista, que está há mais de 10 anos atuando no exterior, com passagens por Vila Real, Arsenal, Valência, Atlético de Madrid e hoje pertencendo ao Besiktas, tem contrato longo no time turco. Ele acabou de ser contratado, chegou na metade do ano, o contrato dele por lá só se encerra em junho de 2027. Está avaliado em 1 milhão e 400 mil euros. Já chegou a valer 22 milhões de euros no ano de 2019. Pelo que eu senti dessa pessoa próxima ao Gabriel Paulista, por mais que ele seja corintiano, não há chance de o negócio prosperar. Prometo ficar de olho nessa história, tentando avançar com dirigentes alvinegros. Só para arrematar em relação ao Corinthians, outra informação importante. Começou a pipocar na manhã dessa segunda-feira a notícia de que a Esportes da Sorte conseguiu fazer o pagamento depois de obter uma liminar dos 30 milhões de reais ao governo federal, que vão lhe permitir dessa maneira atuar em território nacional, solucionando aquele enorme pesadelo que o Corinthians vivia ou convivia com a possibilidade da perda de mais um patrocínio master, uma notícia que ainda não foi confirmada. Assim que tiver qualquer atualização, eu volto aqui para avisar vocês. Combinado? Tá pedindo notícias sobre Pogba. O Alexandro, o Quesada nessa semana chegou até a dizer que o Pogba poderia ser anunciado a qualquer momento. O que eu ouvi quando perguntei para o pessoal do Corinthians é de que o Corinthians está preocupado mesmo com a situação da Esportes da Sorte, porque são 103 milhões de reais garantidos por ano. Parte entre esses 103 milhões tem o pagamento do salário do Memphis, e para avançar com o Pogba, para ter alguma chance de contratar o Pogba, o Corinthians precisaria da ajuda da Esportes da Sorte. Então, enquanto a Esportes da Sorte não conseguir a liberação para voltar a atuar em território nacional, não dá nem para cogitar essa possibilidade, tá bom?
Bora falar agora sobre o Corinthians com notícia de demissão. Deve acontecer nessa segunda-feira a saída de Marcelo Mariano, diretor administrativo do Corinthians. Mas por que isso é importante, Nico? Porque o Marcelo Mariano é de longe o mais antigo aliado do Augusto Melo, mais um sinal de enfraquecimento do atual presidente. Por que o Marcelo Mariano, se confirmada a demissão, cairá nessa segunda-feira? Os depoimentos colhidos pela polícia no mês de dezembro, mas que vazaram somente nessa semana, de João da Costa Neto. Esse é o CEO da VaideBet. Ele deixou bem claro que não existiu participação nenhuma do Alex Cassundé como responsável pela intermediação do acordo, que valeria até 370 milhões de reais para o Timão no acordo com a VaideBet. O Marcelo Mariano foi um dos maiores defensores do Alex Cassundé, e foi o Marcelo Mariano quem exigiu, mesmo sem a ciência do então diretor financeiro Rosala Santoro, que o Corinthians fizesse pagamentos de 2 notas ao Alex Cassundé, colocando as notas do Alex Cassundé na frente, inclusive de jogadores. A folha salarial do Timão na oportunidade estava atrasada. A pressão pela demissão do Marcelo Mariano é muito antiga, mas ela tomou proporções enormes a partir de agora, depois desse depoimento. E pode ser a última gota de esperança do Augusto Melo, que é muito pressionado. A tendência é que ele sofra o impeachment no Conselho Deliberativo. Resta saber se os sócios vão apoiar o presidente. Só para arrematar, Rubão, ex-diretor de futebol da própria administração do Augusto, chegou a fazer uma postagem forte no Twitter, dizendo que estão prendendo, essa quadrilha que foi estabelecida no Corinthians está sendo desfeita e ele torce para que todos sejam presos. Como é que você vê essa história? O que você pensa sobre Corinthians, VaideBet e a polêmica envolvendo Augusto Melo? O último alicerce do presidente está caindo. Será que ele sai também? Bom, use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Preciso falar agora sobre o Corinthians para registrar uma postagem que mexeu com torcedores alvinegros. Na manhã desse sábado, Memphis Depay foi às suas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, o melhor de mim ainda está por vir, fecha aspas. Levando em consideração que o atleta de 30 anos está em meio a uma pré-temporada, apenas jogando e treinando no Corinthians, dá para imaginar que essa referência faz questão de enfatizar sua evolução física e também técnica, além da adaptação ao futebol brasileiro. Os primeiros meses do Memphis Depay no Brasil já foram bem promissores. 14 jogos, sendo 11 como titular, 7 gols e mais 4 assistências. Memphis que teve papel importante para tirar o Corinthians da zona do rebaixamento e classificá-lo para pré-Libertadores. Memphis não deve fazer parte da estreia do time nessa quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians pretende focar os esforços para ter o Memphis muito bem na pré-Libertadores, jogos super importantes. O Timão precisa passar por 2 mata-matas antes de chegar à fase de grupos da competição. Importante lembrar ainda que o Memphis, especialmente por conta dos 30 anos e do histórico de lesões grande antes da chegada ao Corinthians, vai ter esse tratamento especial para que ele possa adquirir a melhor condição física antes de ser colocado em campo. Para fechar o noticiário alvinegro, só registrar que Pedro Raul segue à disposição do mercado, mas sem propostas. Não houve nenhuma oferta para a compra do jogador de 28 anos de idade. O Corinthians pagou 25 milhões de reais, mas já aceita um prejuízo. Algumas sondagens por empréstimo, mas todos os clubes que o procuraram se assustaram com um salário de 700 mil reais por mês. O Timão até ajuda com parte desse salário, mas as ofertas que apareceram de times que não interessaram ao jogador. A saideira em relação ao Pedro Raul, contrato até dezembro de 2027, desde que chegou ao Timão, 32 partidas, 3 gols e uma única assistência. Hora de falar sobre o novo patrocínio Master do Corinthians. Opa, novo? Vamos lá. O Corinthians tem contrato com a Esportes da Sorte, mas cobra uma posição oficial da patrocinadora. A Esportes da Sorte não tem autorização para atuar no Brasil desde que tomou a decisão de se acertar com a Lotérica, Loteria do Estado do Rio de Janeiro, cuja inscrição para regularização custava 5 milhões de reais. Todas as outras casas se regularizaram via Ministério da Fazenda, o governo federal, ao custo de 30 milhões de reais. Pois bem, nesse ano o STF decidiu invalidar os acordos de casas de apostas com a Lotérica. E a situação da Esportes da Sorte é desesperadora. Ela não tem autonomia para atuar em território brasileiro e existe uma preocupação grande do Corinthians em perder seu patrocinador que garante 103 milhões de reais por ano. Nesse valor estão incluídos os 2 milhões e 100 mil reais mensais
que o Timão paga ao Memphis Depay. O Corinthians completa com mais 800 mil, mais 2 milhões e 100 mil do salário de 2.900 do Memphis, vem da patrocinadora. A boa notícia é que o Corinthians deixou vazar ter sido procurado por outras empresas de casas de apostas esportivas dispostas a assumir o contrato da Esportes da Sorte. Uma delas, segundo o Timão, toparia até bancar valores superiores aos 103 milhões de reais. Confesso que desconfio um pouco dessas informações que o Corinthians deixa vazar. O Augusto Melo tem essa tática de sempre tentar tranquilizar e garantir notícias boas. Várias delas não se confirmam. Só para completar mais uma do Timão, Maicon, volante, ficará no Corinthians, teve seu contrato de empréstimo renovado junto ao Shakhtar Donetsk, mas com uma informação importante. Para liberá-lo por mais um ano, o jogador aceitou uma redução importante no salário. Quais as novidades do Corinthians? Abraços. Anderson, algumas atualizações sobre o Timão, né? O Corinthians deixou vazar a notícia de que já tem, não é uma oferta, mas uma sondagem de uma casa de apostas disposta a pagar mais do que os 103 milhões de reais garantidos pela Esportes da Sorte. Segue o problema, o debate, o embate entre Esportes da Sorte e governo federal, porque a patrocinadora master do Corinthians se fez valer de um caminho mais barato para conseguir a licença para operar no Brasil. Ela fechou com a Lotterj, a loteria do estado do Rio de Janeiro, cujo custo era de 5 milhões de reais. Todas as outras casas de apostas se licenciaram via governo federal ao custo de 30 milhões de reais. O que aconteceu? No início desse ano, o STF, Superior Tribunal Federal, decidiu por descartar ou impedir de operarem as casas de apostas que haviam se acertado com a Lotterj. O Corinthians cobra uma posição da patrocinadora que tenta solucionar o problema. Enquanto isso, o mercado se mexe. Nicola, dá para cravar que já tem casa de aposta interessada no Corinthians? Não. Até porque o Augusto Melo é campeão em vender ilusões, mas é o que o Corinthians deixou vazar, tá bom? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Coringão. E para você que gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, inscreva-se no canal ativando o sininho de notificação. Super importante a sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço aí para você. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Não deixe de se inscrever, se ative aí no canal e vamos para cima, porque é isso. Até o próximo vídeo. Fui.